Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, galera goiana, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Está entrando no ar mais uma edição do Dois Toques. E hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o André Isaac. Tudo bem com você, André? Tudo bem, Gerliezer? Tudo tranquilo, e com você? Tô bem também, e é muito bom sempre receber você por aqui no Dois Toques. André, o Vila Nova contratou o técnico Paulo Turra. Eu até trouxe um levantamento no último final de semana dentro do Futebol 62. Essa gestão do Hugo Jorge Bravo teve 18 trabalhos diferentes, sendo 17 definitivos, um interino. E, em média, cada treinador do Vila trabalhou durante a gestão do Hugo 117 dias e 18 jogos. É a média que o Vila tem. E agora está chegando mais um profissional, o Paulo Turra, o terceiro para esse ano. O que é que você projeta? É claro, daqui a pouco talvez a diretoria do Vila dê mais detalhes, o Paulo também, mas na sua visão, essa parceria entre o Vila e o Paulo Turra, o que é que cada um espera do outro, o que é que eles projetam para esse trabalho? Olha, Gerliezer, primeiramente foi uma surpresa para mim a contratação do Paulo Turra. O Vila Nova inovou, né? Não dizendo que o Vila Nova estaria numa mesmice. Eu acho que o Vila, eu acompanhei lá os 18 treinadores que você listou e algumas vezes o Vila inovou. Quando trouxe o Lisca, quando trouxe o Marquinhos Santos, quando trouxe um mais experiente, rodado de Série B com acessos, que foi o Claudinei Oliveira, inovou quando trouxe o Bolívar, trazendo um mais jovem, um promissor, é, foi na bola de segurança, quando trouxe uma segunda vez o Igor, insistiu com mais uma vez em Luiz. Então o Vila ele vem diversificando assim o estilo de contratar. E o Paulo Turra eu acho uma aposta bem diferente de todas as outras que o Vila já teve. Um treinador que já teve uma boa participação em um time de ponta, o Atlético Paranaense, que já passou também por times pequenos antes de ser auxiliar do técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão. Olha, é uma incógnita assim, o que vai ser ele no Vila Nova. Depende muito do resultado. O Vila ainda não fez assim um trabalho de trazer um treinador e falar, ó, esse é o treinador para esse ano e para o ano que vem. Não. O Vila está sempre com contrato só, entre aspas, até o final do ano. Às vezes nem deve ter contrato, assim, a maioria dos técnicos que o Vila contrata. Eu não acredito que o Luizinho tinha contrato. Era só o vínculo assim de boca, ó, você vai ficar até o final do campeonato, mas se não der, você sai antes. Então, foi o que aconteceu com ele, o que aconteceu com o Lacerda. Então, eu acredito que ele também vem nessa situação, para ele mostrar serviço, para ele mostrar que tem condições de que o Vila aposte nele a longo prazo, que renove o contrato com ele. Então, eu acho que tanto da parte do Paulo Turra, e quanto da parte do Vila, ainda é uma incógnita, assim, um trabalho mais longínquo. Eu acho que ele vem para tentar resolver a situação de agora mesmo. No caso, como você coloca, né, André, assim, ver o que vai dar, né? Vamos Exatamente, ver o que exatamente. vai dar. Né? Não é aquele trabalho que você já imagina coisa para 1 ano e meio, 2 anos. Eu até vejo, André, assim, já houve situações em que esse tipo de trabalho acaba depois se estendendo, né? Me lembro, por exemplo, quem chegou numa situação parecida, que é o futebol goiano, e até com menos experiência do que o Paulo Turra tem, foi quando o Enderson Moreira chegou ao Goiás em 2011. Ele era um treinador que fazia 2 jogos, passava um tempo fazia mais um jogo lá no Fluminense. Ele veio em 2011 para salvar a equipe do rebaixamento, depois ele acabou
acabou fazendo uma campanha até boa, quase sonhou com acesso na reta final, ficou para 2012, ficou para 2013, e não era ali um trabalho projetado para longo prazo, né? Acabou virando um trabalho de longo prazo. Eu também vejo meio que nessa linha, sabe? O Vila está dando uma oportunidade ao Turra de voltar ao mercado brasileiro, e o Turra está dando a oportunidade ao Vila de contar com um treinador que já passou por grandes clubes brasileiros, como por exemplo o Atlético Paranaense e o Santos, né? Então vamos dizer assim, eles estão fazendo um negócio de ocasião, né? De momento, de oportunidade. Mas eu confesso, André, que eu sinto falta de uma... Lógico que como vai ser o trabalho, a gente nunca sabe. Nem mesmo aquelas equipes no Brasil que escolhem o treinador que ela quer. Ó, se você pegar os gigantes brasileiros, ele olha para um treinador brasileiro e fala assim, eu quero aquele ali, entre 500 nomes ele escolhe o que ele quer. Às vezes não dá certo, né? Quem dirá aquele que fala assim, olha, aquele punhado ali não me quer, aqueles ali não me serve, aí vai sobrando um grupo restrito, né? Mas eu gostaria mesmo de ver, assim, pelo menos uma prospecção, sabe, André? Assim, o que é que o Vila quer do Paulo Turra? Sabe, o que é que o Vila projeta para o Paulo Turra? É porque o Paulo Turra é o de momento, isso que tivesse acontecido com os outros também. Por exemplo, André, você tem a confiança que o Paulo Turra encerra a Série B pelo Vila? Não, eu não tenho essa confiança. Mas assim, eu tenho assim a perspectiva de que ele tem condições de melhorar o Vila Nova. Até porque eu acho que pior do que está é difícil ficar. O Vila não tinha nenhuma ideia de jogo construída, né? Não tinha uma escalação definida. Vila Nova para atacar parecia que estava subindo a ladeira, né? Era muito difícil chegar no ataque tocando a bola, tinha que ser rifando, tinha que ser com o lançamento do Pagnussat, com o lançamento do goleiro House. Era muito complicado, assim, um ataque totalmente desentrosado, o André Luiz muito mal, a bola quando conseguia construir uma jogada, a jogada ela terminava no André Luiz, não é que terminava com finalização, com cruzamento, com alguma tentativa de fazer o gol, de dar um passe, não. Ela terminava com ele perdendo a bola, com ele trombando com o zagueiro. Então, assim, o Vila estava um amontoado ultimamente, né? E eu vejo assim, se ele fizer o mínimo de uma estrutura de jogo, ele já vai começar agradando. E eu vejo que ele tem essa capacidade. E eu imagino que o Paulo Turra, quando ele começa no Atlético Paranaense, abençoado pelo Felipão, e faz um baita de um trabalho, 70 e tantos por cento de aproveitamento. Aí o Felipão desiste de ser diretor, desaposenta para técnico, vai para o Atlético Mineiro e o Petralha, de birra, falou: ó, também você pisou na bola comigo, eu vou mandar seu pupilo embora. Aí demitiu o Paulo Turra. Aí ele vai para a barca furada, que era o Santos, no ano do rebaixamento, né? Time com problema de salário, de relacionamento. Foi lá 7 jogos, ganhou só um, foi um desastre. E agora, por último, ele estava em Portugal. Eu acho que ele volta também com a expectativa de se recolocar no mercado de trabalho, porque ninguém estava falando do Paulo Turra, né? De todos os cotados, de tudo quanto é É, né? time, ninguém falava de Paulo Turra no futebol brasileiro. O povo falava, nossa, é aquele cara que treinou o Santos, que treinou o auxiliar do Felipão, onde é que ele estava? Estava lá em Portugal. Então, eu acho que algum empresário ofereceu, alguém indicou, e o Vila Nova resolveu fazer essa aposta. Ele ressurgiu no cenário, né, André? Ele acabou assim, ele estava meio esquecido. Quando falou nele, todo mundo lembrou dele, mas ninguém lembrou antes de ouvir, né? Eu acho que basicamente é isso. E, assim, eu gosto do perfil desse tipo de profissional, sabe, André? Que tem experiência de base, experiência de ser auxiliar, que já trabalhou em clubes com pressão grande, como por exemplo o Santos, o Atlético Paranaense, vivenciou competições diferentes. No Atlético Paranaense ele jogou estadual, ele jogou Brasileiro da Série A, ele jogou Libertadores da América, ele jogou Copa do Brasil, ou seja, todo tipo de competição, né, ele enfrentou por lá. Então,
torço para que dê certo, sabe? E mais do que isso, eu gostaria muito de ver os times goianos fazendo trabalhos a longo prazo. Porque para mim, André, para o Vila chegar na Série A, o Vila não vai chegar na Série A pelo dinheiro. Se ele chegar à Série A é por outro caminho. Tem times que podem chegar à Série A pelo dinheiro. O Coritiba é um time que pode subir pelo dinheiro, o Atlético Paranaense é um time que pode subir pelo dinheiro, o Vila não. O Vila, o caminho é outro. Pelo dinheiro, ele sempre vai ser barrado na porta. Agora, o Vila, para subir, tem que conseguir um trabalho coletivo, um trabalho de muita força do time, mais do que dos jogadores, né? Do time, descobrir jogadores, de descobrir maneiras de atuar. Eu sempre gosto de dar um exemplo, André. A força do coletivo é a única coisa que o dinheiro não paga. Sabe, a força do time, porque o jogador você compra, o goleiro você compra, o atacante, o centroavante, mas o time, às vezes, eles não formam um time. Nós tivemos aquele duelo recente aqui, ó, de PSG e Real Madrid. Convenhamos, o Real Madrid tem muitos craques no seu time. O PSG também tem muitos bons jogadores no seu time. Mas dentro de campo, a diferença de um time para o outro era gigante. E por quê? Porque de um lado tinha um time que coletivamente funcionava muito bem e outro que não funcionava. Então nós vimos aquele massacre do PSG em cima do Real Madrid. Ali não é um massacre do dinheiro, é um massacre do trabalho, né? Então eu acredito muito no trabalho como fórmula para você superar essa questão do dinheiro. E para essa Série B, André, você imagina que o Turra chega com a missão de ainda tentar levar o Vila à Série A, ou basicamente do Vila cumprir um bom papel e terminar ali de maneira segura essa participação? Só lembrando dessa do entrosamento, faz lembrar uma história que muita gente conhece, né? Do Tonico Toqueira, que era presidente do Vila Nova, que Sim, era um homem forte do fazendeiro Vila Nova, rico, né? fazendeiro rico, que montou um timaço no final da década de 80, né? O Vila traz o Rocha, é um volante que tinha jogado tinha até convocação para a seleção, jogou no Botafogo, o Wagner Bacharel, o Luvanor. Aí o time não estava engrenando, aí falou, falta entrosamento. Aí falou, onde é que eu contrato esse aí? Esse aí não, nem o dinheiro todo dele dava para comprar um entrosamento, né? Então, é isso aí que o Vila vai precisar, encontrar um entrosamento mais rápido possível para superar tudo isso aí. Eu acho que o Paulo Turra, ele vai encontrar assim, o destino dele do campeonato é jogo a jogo. Jogo a jogo para ver se reage. Hoje eu imagino o Vila no meio da tabela. Assim, o Vila é time para meio de tabela. Nesse momento que tá jogando muito mal, ele tem que melhorar um pouco, pelo menos para continuar mais ou menos ali onde ele está. Agora, para subir um pouco mais, ele vai ter que melhorar o nível de jogo do Vila, o nível de performance do Vila Nova dentro do campeonato. Ainda é imprevisível, mas assim, hoje hoje o Vila está um pouco distante. Até tenho sim, André. Eu acho que vários times têm muitas dificuldades para chegar na Série A nesse momento. O Vila é um deles. Precisam de uma pontuação muito alta. O ponto é, alguém vai conseguir essa pontuação muito alta, sabe? É difícil, praticamente todos. É difícil para o Vila, é difícil para o Avaí, é difícil hoje para o Atlético Paranaense, é difícil para o CRB que está ali ainda sonhando, é difícil para o Criciúma, é difícil para essas equipes que estão ali abaixo do G4. Eu penso que muito provavelmente pelo menos um deles vai conseguir. Vai conseguir aquele que der conta de fazer o difícil. E aí essa é a missão do Vila e dos seus concorrentes. Obrigadão, André, por mais essa participação conosco aqui no Dois Toques. É isso aí, Gerliezer. Até a próxima. Até a próxima, brigadão, e até a próxima para você, internauta, que acompanhou aqui mais esse quadro Dois Toques aqui no Futebol 62. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado e até mais.